aos 14 dias do mês de dezembro de 2016, na sede da Procuradoria da República em Pernambuco, presentes os procuradores da República João Paulo Orlando Albuquerque, Cláudio Henrique Cavalcante Machado Dias, compareceu o senhor Paulo Roberto Elton, CBF 125.853.007, dígito 49, devidamente acompanhado por seus advogados, doutora Ana Lúcia Bernardo Gonçalves, OAB São Paulo, número 192951, e doutor Geraldo Vilaça Neto, OAB Bahia, número 18385, a fim de prestar depoimento em razão da celebração de acordo de colaboração com o Ministério Público Federal. Neste momento, todos os presentes são cientificados da proibição do uso de quaisquer instrumentos de gravação ou registro de áudio ou vídeo próprios e declaram não estar fazendo uso oculto ou dissimulado de qualquer equipamento sob as penas legais, observadas todas as cautelas de sigilo determinadas e atendendo aos distantes da Lei nº 1250/2013, notadamente quanto ao disposto nos artigos 4º a 7º, pergunto ao senhor Paulo Roberto Welton. Os advogados ora presentes são seus defensores legalmente nomeados para lhe assistir no presente ato? Sim. O senhor renuncia ao direito ao silêncio, reafirmando o compromisso legal de dizer a verdade? Sim, senhor. O senhor pretende colaborar de forma efetiva e voluntária com investigações e processos criminais nos termos fixados com o Ministério Público Federal? Sim, senhor. O senhor, junto dos seus defensores, autoriza expressamente e está ciente do registro audiovisual do presente ato de colaboração? Sim, senhor. O senhor está ciente de que os efeitos da colaboração premiada dependem de um ou mais dos resultados previstos no artigo 4º da Lei 12.850/2013? Sim, senhor. O senhor, no tocante ao anexo 02, referente ao tema contribuição por meio de Caixa 2 à campanha municipal de Uruguaiana, Rio Grande do Sul, pretende responder às questões formuladas? Sim, senhor. Vamos às questões. Pode inicialmente contar sobre esse episódio da contribuição por meio de Caixa 2 para a campanha municipal de Uruguaiana de 2012? Sim, senhor. Em 2012, eu era responsável pela operação da Odebrecht Ambiental na região sul do Brasil e, atendendo a determinação do meu superior hierárquico, Fernando Cunha Reis, busquei identificar, naquele ano, candidatos a prefeitos com potencial de vitória nos municípios em que nós já tínhamos concessões, que no meu caso específico era Uruguaiana, no Rio Grande do Sul, e Blumenau, em Santa Catarina. E também buscar identificar candidatos que sinalizassem com a perspectiva de virem a promover a concessão à iniciativa privada do serviço de saneamento, com vistas a apoiá-los, então, suas campanhas. Esses objetivos quais seriam? No caso de candidatos a prefeito onde já tínhamos concessão, era no sentido de garantir a normalidade no cumprimento contratual, ou seja, evitando imposições de artificiosas dificuldades que às vezes ocorrem em determinados municípios, existem casos desse tipo. E no segundo caso, onde ainda não tínhamos concessão, no sentido de fomentar de que esses prefeitos implementassem esse programa de vir a concessionar a iniciativa privada do setor de saneamento. Então, no caso específico de Uruguaiana, eu busquei, durante esse período pré-eleitoral, identificar candidatos a prefeito que eventualmente pudessem conquistar essa posição do Executivo. E no caso de Uruguaiana, então, eu identifiquei Luiz Augusto Fuhrmann Schneider, então vice-prefeito, do PSDB, Francisco Azambuja Barbará, então vereador da Câmara Municipal de Uruguaiana pelo PMDB, e Ilson Mauro da Silva Brum, também então vereador da Câmara Municipal de Uruguaiana pelo PP. De posse desses nomes, eu apresentei. Agora, essas doações, elas foram feitas para aqueles candidatos
buscava-se, eu não posso precisar agora se havia mais candidatos, mas na época eu, acompanhando o noticiário local, as pesquisas locais, identifiquei que esses 3 sim poderiam ser eventuais candidatos que pudessem vir a ganhar a eleição, ou seja, buscávamos focar naqueles que haviam possibilidade de serem eleitos. Certo. Agora, e o objetivo, na verdade, era apenas a transferência da prestação do serviço para a iniciativa privada ou necessariamente para a Odebrecht? Então, nesse caso, nós já tínhamos, no caso do Uruguai, nós já tínhamos a concessão desde o ano 2011. Nesse caso especificamente era a fim de evitar dificuldades nessa opção, garantir que o município ia arcar corretamente com a execução do contrato. Exatamente. Se surgissem dificuldades, às vezes artificiais, ou que criassem dificuldades. Muitas vezes o prefeito novo que chega, ele questiona a concessão, questiona o processo, questiona o contrato, ele às vezes expõe a opinião pública contra a concessionária, enfim, ele pode criar uma série de dificuldades, não cumprir com determinadas obrigações da parte deles, determinados pagamentos, enfim, esse tipo de situação. Então apresentei esses nomes dos candidatos ao Fernando Cunha Reis, que afinal sempre aprovava e definia as contribuições, e estabeleceu-se então os valores de R$100 mil, R$100 mil para Luiz Augusto Furman Schneider, 100 mil para Francisco Azambuja Barbará e 50 mil para Ilson Mauro da Silva Bruno. Esses foram os valores definidos. Novamente, com a decisão e autorização do Fernando, eu solicitei a Eduardo Barbosa a programação desses pagamentos. Eduardo Barbosa era funcionário da área de recursos humanos, responsável, indicado pelo Fernando Cunha Reis para cuidar desse assunto. Quando, onde, em que circunstâncias foram comunicadas essas decisões de realização dessas contribuições, esses pagamentos em favor desses candidatos? Gostaria que você explicasse para cada um deles. Uma vez recebido do Eduardo Barbosa essa agenda da programação de pagamento, assim como o local que isso ia ser feito, aquele procedimento que sempre se fez, né? Eu anotei isso num documento e mandei entregar aos candidatos essa informação. Não teve uma reunião prévia ao pedido feito lá em Eduardo? Não tivemos nunca reunião prévia com eles, nós simplesmente favorecemos ele com uma contribuição específica. O senhor nunca se reuniu com esses candidatos, Luiz Augusto, Francisco Azambuja e Wilson Mauro? Não os conheço. Nem o senhor Fernando Reis também você reuniu nunca com eles? Não os conheço, não conheço eles. Tá, mas o senhor sabe disso, o senhor Fernando Reis teve alguma reunião com eles para comunicar que ia... Também não. E quem foi a pessoa que foi incumbida pelos senhores de ir lá comunicar a doação e a senha, o dia, o local do pagamento? Nesse caso, como era lá em Uruguaiana, que é muito distante, lá na fronteira sul, eu anotei esses dados que eu infelizmente não guardei da agenda e dos locais de pagamento, e nesse caso foi feito em Porto Alegre. Então eu mandei entregar um computador a eles dizendo: olha, vocês têm que ir a determinados lugares e receber uma contribuição. Quem era o computador? Em geral, eu pedi a alguém da região nosso que estivesse lá para fazer essa entrega a eles. Sem não aparecer o valor, aparecia só o endereço. E nesse caso deve ter sido, quase com certeza, Eduardo Frediani, que era o responsável pela operação nossa lá no Uruguai. Então a pessoa foi incumbida de levar a informação a eles do local e da decisão de contribuir, de pagar, e o local, a data, a senha. Isso. Foi Eduardo Frediani.
participou da intermediação, mas apenas da informação. Ele foi incumbido do devidamente fazer a missão do que a companhia, o grupo Odebrecht esperava em troca daquele pagamento. Não, absolutamente nada disso. Apenas era um apoio à campanha. Isso não era motivo que vocês faziam ao essa seleção, porque isso já ficava implícito. Sim. Na verdade, vocês já faziam, vocês deixavam de comunicar, de mencionar expressamente isso, porque já entendiam que isso ficava implícito nas tratativas com a nova gestão. Sem problemas. Certo. Não sabe dizer quem efetivamente realizou os pagamentos e onde eles ocorreram em Porto Alegre. De novo, isso era feito pela agora conhecida equipe da operacionalização, né, em que apenas nós recebemos os Não endereços. foi feito pelo próprio Eduardo Freire. Não, pode ser. Eu não sabia nada do que estava acontecendo. Ele não sabia nada do que estava Nada acontecendo. acontecendo. Ele foi um mero, incluía, eu entreguei no envelope e ele entregou lá para as pessoas. O senhor sabe o codinome desses três candidatos? É isso que eu ia dizer em seguida. Luiz Augusto Fernando Schneider, codinome Poste, Francisco Azambuja Barbará, codinome Tubo, e Ilson Mauro da Silva Brum, codinome Contra. Foi o senhor que deu esse codinome para eles Sim. e repassou para o senhor Eduardo Barbosa. Isso. Exatamente. Esses pagamentos foram todos autorizados por quem? Fernando Cunha Reis. Sempre ele. Nós não tínhamos nenhuma delegação para isso. Perfeito. E quem foi que se elegeu desses candidatos? Foi o Luiz Schneider. Luiz Augusto Furman Schneider. Eu gostaria de complementar, doutor, que além da contribuição para esses três candidatos, também foi definido e aprovado por Fernando Cunha Reis uma doação no valor de 170 mil para vereadores da base aliada desses prefeitos, não é? E aqui eu cito o nome deles todos que posso referir, que se chamava Antônio Egido Rufino de Carvalho, do PSDB, com 30 mil reais, Josefina Soares Brueggemann, do PP, com 30 mil reais, Rony Peterson Colpo Melo, do PP, com 30 mil reais, Jussara Osório de Almeida, do PSDB, com 30 mil reais, Rafael da Silva Alves, do PSDB, com 25 mil reais, e Luiz Fernando Franco Malfuzzi, do PSDB, com 25 mil reais. Com todos esses com codinome Bacia. Aí está lá, Bacia 1, 2, 3, 4, 5, tem lá no sistema. Apenas o Luiz Fernando Franco Malfuzzi não foi eleito, os demais foram eleitos. E o prefeito eleito, como já havia referido, foi então o Schneider. Da mesma maneira, essas pessoas aqui, eu coloquei isso numa listagem, com o endereço e com as coordenadas do endereço, e pedi então ao Frediani que entregasse a eles essa informação. E Frediani se reuniu com quem? Tanto no caso dos candidatos a prefeito, como no caso desses candidatos a vereadores. Ele se reuniu pessoalmente com os candidatos ou com representantes? Provavelmente ele foi lá na cidade pequena e entregou a cada um deles a informação: olha, vocês têm que ir no endereço tal. Não tem informação precisa, não. Não, mas provavelmente foi isso. É muito pequeno lá, então provavelmente ele chegou e foi a cada um deles e disse: olha, estou recebendo aqui o endereço para vocês. Vocês tiveram retorno depois dessa doação por parte dos candidatos? Eles ligaram para vocês? Não, Alguma coisa do em tipo? nenhum momento se fez uma
obstante essas contribuições, em 2015 eles instalaram uma CPI municipal, né, questionando a concessão. Mas aí a Câmara dos Vereadores. Câmara dos Vereadores. Acho que uma base aliada do prefeito. Sim, e mesmo com uma passividade do prefeito, ele não tomou nenhuma posição, apesar de que eu tive notícia agora dos meus colegas de que foi concluída essa CPI pela regularidade da concessão. Essa CPI foi instalada em 14 ou 2015, eu já não estava lá. depois de deflagrada a Operação Lava Jato. Pelo menos em suas fases iniciais. Provavelmente, sim. Certo. Algum desses vereadores integrou essa comissão parlamentar de inquérito na condição de relator, presidente ou integrante? Não sabe dizer isso? Eu não acompanhei essa CPI. Apenas eu me referi de que em função dessas contribuições, na verdade, a contrapartida foi a criação de uma CPI. E essas contribuições foram através de Caixa 2? Sim. Você sabe a origem desses recursos? Não. Certo. Quem realizou os pagamentos foi a equipe de Gilberto Silva? Sim, provavelmente sim. Certo. Você, depois dele assumir como prefeito, Luiz Augusto Schneider, vocês tiveram alguma reunião com ele para tratar, ou com algum representante dele para tratar dessa concessão? Sim, isso é o dia a dia dessa concessão, na medida em que eles acompanham a fiscalização da execução das obras nas ruas, desvio de trânsito, aprovação dos projetos, repavimentação, tem reclamações de que não foi repavimentada a rua. Isso é o dia a dia. Tem uma fiscalização deles permanente no trato da concessão. Chegaram a solicitar mais recursos para vocês, para manter essa regularidade, para não atrapalharem? Até porque é bom destacar que a grande função nessas concessões, não obstante poder conceder em ser o prefeito, a prefeitura, a grande atuação é feita através da agência reguladora. Né? Ela é que exerce uma função de fiscalização, de acompanhamento e tudo mais. Certo. Quais são os documentos de comprovação, de corroboração que o senhor tem desses fatos? Tenho no sistema Browsers, né, a relação desse pessoal com os codinomes e com os respectivos valores. Tem aqui todos aqui, programação semanal, aí estão todos os valores aqui. Uruguaiana. O senhor não sabe dizer DS Foz, aqui no documento 2A, DS Foz era a designação para diretor superintendente da Foz, Foz era o antigo nome da Odebrecht. O Odebrecht Ambiental antes chamava-se Foz. Certo. O senhor sabe esclarecer no que consiste esse campo, esses dados inseridos na coluna requisição? Faço, Contas bancárias. não faço a menor ideia. Ali fala requisição, não faço ideia. Certo. O senhor tem certeza de que esses recursos foram utilizados em campanha eleitoral? Não sei.
disse, eu coloquei numa lista, porque você pode ver que a lista toda foi um período só, todos eles. Eu fiz uma lista com endereço, data, endereço e a senha que eles deviam informar a pessoa que fosse lá buscar, aonde eles fossem buscar. Sim, mas você passou isso para o candidato através de quem? Eu coloquei isso no envelope, mandei uma pessoa entregar ao Eduardo Frigênio e disse, por favor, ele entrega aos candidatos essa informação. Tá. Então o Eduardo Frigênio não foi o mesmo que entregou o recurso, né? Não. Ele nem sabia disso, ele era um operador local, como ele estava muito distante, eu digo, por favor, informe isso a eles. Não se fez nenhuma menção do que a companhia esperava dos vereadores em troca da situação? Não. E o que de fato se esperava a despeito do que você mencionado? Na medida que você faça uma contribuição, você espera algum tipo de contribuição neutra deles, ou que não crie nenhuma dificuldade, como a criação da própria CPI que acaba Um exercício, uma omissão no exercício de repente de uma atividade parlamentar fiscalizatória mais intensa. Ou o contrário, tomar iniciativa de coisas contrárias e coisas da situação artificial. Ou evitar que eles também não adotassem medidas, digamos assim, de perseguição. Isso.